Videoaula, desenho geométrico sexto ano. Ampliação, redução de figuras e contorno de regiões planas. Professor William Menezes. Ampliação e redução de figuras. Ao ampliar ou reduzir uma figura, a medida de abertura dos seus ângulos são mantidas e as medidas de comprimento das dimensões são multiplicadas ou divididas por um mesmo número. Observe que a primeira figura ela foi dividida por duas medidas, então o seu lado, ao ser dividido por duas medidas, ele ficou apenas com uma medida. Na figura maior, observe que aqui ele multiplicou por duas medidas. Aí observe que ele tinha duas medidas, que eram os dois quadradinhos, multiplicou por 2, a parte ficou com 4 quadradinhos, como mostra nas setinhas verdes, nas partes laterais da figura, tanto na figura menor quanto na figura maior. A primeira, ela foi reduzida em 2 vezes, dividiu por 2, e a segunda, ela foi multiplicada por 2, por isso que ficou com 4 quadradinhos. Ela foi ampliada, a primeira reduzida e a segunda foi ampliada. Regiões planas. Regiões planas são aquelas que possuem somente duas dimensões. Observe que nós temos um polígono, que nós podemos falar que é região não plana, onde nós temos a altura, o comprimento e a largura. E ao lado nós temos uma região plana. A região plana é como se fosse a face desse polígono, onde nós só temos a altura e o comprimento, como mostra a figura 1 e a figura 2. Figura 1, região não plana. Figura 2, região plana. São exemplos de regiões planas. Temos exemplos ali de cartões, que pode ser usado no esporte. Temos exemplos de placas sinalizadoras. Agora, as figuras que não são planas. Quando planificamos um sólido, também podemos identificar regiões planas. Observe, nós temos um cubo, ele foi planificado, aí ele virou uma região plana. Aí observe como fica um cubo planificado. São vários quadradinhos, né? Agora observe outra região não plana. Nós temos um prisma que foi planificado. Aí observe, temos ele planificado, nós temos as regiões retangulares e as regiões triangulares. É como se fosse a tampinha do nosso prisma, né? E ali ao lado nós temos um cilindro. A região plana do cilindro nós temos a região retangular e a região circular ou círculo. É como se fossem as tampinhas também do cilindro, né? Contornos. Contornos são linhas fechadas que não se cruzam. Eles têm apenas uma direção, o comprimento. Observe, região quadrada e nós temos o contorno do quadrado. Região plana do triângulo e nós temos o contorno do triângulo. Ambas as figuras, tanto o quadrado quando ele é planificado, ele tem um contorno. Assim como o triângulo tem o seu contorno, como mostra as duas figuras abaixo. Exercício 1. Carla utilizou um molde com o formato de um trapézio para fazer um ladrilho de argila conforme representado no desenho abaixo. A área do ladrilho de argila em relação à área do molde é: letra A, a metade, B, a quarta parte, C, o dobro ou D, o quádruplo. 2. Com a ajuda da malha, faça uma ampliação triplicando a medida da figura dada. Tchau, turma, e até a próxima videoaula.